Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do Identidade Pública, programa que conta um pouco da vida pessoal e profissional de personalidades que contribuem para a história do município. O nosso convidado de hoje é José Carlos Teixeira, advogado e presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Benedita Fernandes. José Carlos, de início eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui em nosso programa. Nós que agradecemos o convite, é sempre um prazer estar falando com vocês. Vamos começar essa nossa conversa, então, tratando a respeito do local onde você nasceu. Onde que foi? Eu sou nascido em uma cidade bem pequena, próxima a Jales, na região de Jales, por nome de Vitória, Brasil. É o local do meu início de vida, né? Na zona rural, a gente teve uma infância e adolescência voltados totalmente na área rural, então é a região ali de Jales. Posteriormente, você foi para outra região com sua família? Exatamente, já com 3, 4 anos de idade nós fomos para Cardoso, região de Cardoso, próximo a Votuporanga, onde eu tive a minha infância, o resto da minha infância, adolescência, até chegar em Araçatuba no finalzinho do ano de 1976, início de 77, quando eu vim para estudar. Nesta época aí em Cardoso, qual que era a profissão dos seus pais? O que eles faziam? Seus irmãos, são quantos a família? Nós somos todos da área rural, né? Somos 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. E minha atividade sempre foi na área rural. Nós desenvolvíamos atividade no plantio de arroz, feijão, algodão, milho, totalmente voltado para essa economia e trabalho rural. E ao todo, quantos irmãos eram? 6 irmãos, são 4 homens, né? Eu sou o segundo, e tem uma irmã que é mais velha e depois os outros 4 são mais novos. Quais são as principais recordações que você tem desta época ali com a sua família, com os seus irmãos no trabalho do campo? Olha, a vida na área rural, 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás, ela é muito familiar, né? E essa recordação a gente sempre fica que hoje a gente não consegue ter essa convivência muito nos dias de hoje na área urbana. E na cidade você vive para a família, né? Então tudo que acontece é em torno da família, né? O pai é sempre o que determina e indica o que fazer e quando fazer. Então isso é uma recordação que a gente tem. E eu sempre que possível a gente procura reunir toda a família, né? Meus irmãos, a gente é muito próximo um do outro, embora vivemos em locais diferentes hoje, mas quando nós estamos juntos é uma festa, né? A gente realmente valoriza muito isso aí, a família. Sim. Após a sua vivência lá em Cardoso, você foi para outra região? Então, Cardoso, na outra região que é Araçatuba, né? Nossa querida Araçatuba, eu vim para estudar, fazer faculdade de Direito, e então foi quando eu estou aqui já há 33 anos, né? 34 anos em Araçatuba. Então a minha segunda lugar, mais tempo tenho de vida, permaneço na minha vida, é Araçatuba. Sim. E José Carlos, como que era a Araçatuba na época em que você chegou aqui? Olha, eu diria que era bastante diferente, né? Araçatuba, nessa época, era conhecida pela capital do asfalto. Uma coisa que tinha muito aqui era bicicleta, né? Aqui você andava tinha uma quantidade enorme de gente que desfrutava desse meio de transporte e até lazer. Araçatuba sempre foi acolhedora, nós tínhamos aqui no esporte o Proálcool, né? Muita gente vai lembrar disso, que foi uma equipe de basquete que deu muita alegria para Araçatuba. Sim. O próprio AIA, né? Que hoje está aí nessa circunstância, também grande alegria. O carnaval aqui era muito bonito, né? A comunidade, a sociedade de Araçatuba como um todo participava muito, né? Eu tenho boas recordações, embora nunca eu participei pessoalmente de carnaval, não sou muito... até pela própria criação, né, que não existia isso no meio... Então, cheguei aqui e eu ficava só assistindo, né? Então, eu tenho boas recordações, grandes lembranças dessa época de Araçatuba. E assim, quais os principais locais que você ia na época, que você frequentava com os amigos, com a família? Veja bem, na minha época, vamos falar assim de
de Cardoso, o que a gente tinha para fazer lá é ir na missa, jogar futebol e pescar. Eram as 3 coisas que você podia fazer. Não tinha meios nem financeiros nem atrativo para isso. Sim. Em Araçatuba, eu vim para cá sem conhecer nada de Araçatuba, não tinha nenhum contato, nenhum amigo. Então, até você formar esse ciclo de amizades leva algum tempo, né? Sim. Mas logo em seguida, depois de 6 meses que eu estava aqui, já comecei a trabalhar no banco, né? No Banco Mercantil de São Paulo. Aí você forma lá um grupo de amigos, de companheiros de serviço. Então, a gente também participava alguma coisa da sociedade, no esporte, e no Corinthians, né? Nós temos o Esporte Clube Corinthians aqui, que é um clube social da cidade, a gente frequentava bastante. Então era a vida que eu tive social aqui em Araçatuba, foi desta forma, né? A gente, por questão de criação e tudo, a gente fomos sempre bastante reservados nesse aspecto, né? Não procurava avançar o sinal jamais, né? Sim. E aí também, José Carlos, retomando um pouco a sua fase escolar, a sua época da escola ainda, como que você era? Era um aluno tímido? Era um aluno participativo, interessado em aprender? Como que foi esse período e também o seu ingresso à faculdade? Então, na escola, no sítio, depois em Cardoso, que já é uma cidade assim, um pouco maior, o cidadão do interior, a pessoa do interior, ele é por natureza tímido, né? Mas a gente procurava, dentro do que podia, participar, né? Eu sempre, na escola, participei de fanfarras, de grupos teatrais, aquelas coisas, desfile, né? Também lá alguma coisa, sempre que sobrava um convite, nós estávamos participando, né? Então, era dessa forma que eu me relacionava dentro do meu grupo de estudo lá, né? de ginásio e depois colegial. Sim. E você se casou aqui em Araçatuba? Exatamente. Eu me casei em 1982, cheguei aqui no início de 77, como eu disse. Já em setembro de 77 já comecei a namorar minha atual esposa, né? Estamos juntos desde essa época, desde 77. E depois de 4, quase 5 anos de namoro, a gente se casou. Nós temos 2 filhos. Eu tenho uma filha já também é advogada, mora em Londrina, se formou pela universidade lá de Londrina, a UEL. Sim. E tem um filho aqui que também é formado pela Toledo, na administração de empresa, que administra uma outra empresa que nós temos aí. Sim. Na época em que você trabalhou no Banco Mercantil, você teve vários cargos. Exatamente. O banco, na ocasião, você iniciava como contínuo, né? Era um cargo que entregava correspondência, extrato de banco, essas coisas. Eu permaneci nesse cargo por 2 dias. Depois eu já fui promovido para auxiliar de escritório, depois caixa, subcontador do banco, auxiliar de gerência, subgerente, gerente. Então eu passei por todas essas. E como que foi essa experiência? Porque na realidade foram 9 anos em média que você ficou. Quase 10 anos eu fiquei. O banco foi o meu único emprego, vamos chamar assim. E as coisas aconteceram assim, realmente por uma dádiva de Deus, né? Porque eu vim de uma família que meu pai sempre foi muito severo, como as pessoas foram criadas na minha época, nos anos 40, 50, teve essa criação. E entrei no banco que seguia mais ou menos a linha educacional do meu pai, né? Sim. Que você tinha a cor do sapato para você, no caso o Banco Mercantil, tinha que ser sapato preto, camisa branca, e você tinha que seguir todas essas regras sob pena de não poder continuar no emprego. Então isso não tive dificuldade nenhuma, porque já tinha esse costume de cumprir regras. E eu tive essas oportunidades e aí consegui, acho que um pouquinho aí de esforço também, galgar todos esses cargos que eu tive no banco. Sim, né? E depois, além do banco, que outros locais você trabalhou, você passou? Então, eu sou formado pela 11ª turma da Faculdade de Toledo, aqui de Araçatuba, 1980. E eu fiquei no banco até 86 ainda, né? Fiquei 6 anos
Aí resolvi advogar, passei por uma empresa por 2 anos, numa área administrativa, mas já com escritório de advocacia aqui também no centro. Daí em diante, em 1989, eu abri minha própria empresa, que é a Imobiliária Continental, que estamos até hoje aqui na Rua Larro Bilac. A vivência como advogado, qual que foi a experiência que te trouxe? Muito boa, né? Advogado é uma atividade, é uma profissão que todos um dia vai precisar de um advogado, né? Então ele te dá uma abrangência muito grande. Tenho assim excelentes recordações, é minha vida, né? Consegui cuidar da minha família, estudar meus filhos e acho que eu escolhi a profissão correta. Acho que foi muito bem. Existe aí eu até gostaria de contar isso daí. Eu quando estava ainda no grupo escolar, tinha um amigo meu, que é amigo até hoje, reside em Votuporanga, que ele sempre dizia para mim, você vai ser advogado, isso em 1967, 68. Sim. Ele falava de um advogado negro que existia lá na região de Votuporanga, e ele sempre dizia, me chamava de doutor Ipasso. Eu nunca conheci esse advogado, e até hoje quando ele me vê, ele fala, você lembra que eu falava para você que você seria advogado? E deu certo. A única tentativa, se eu não fosse advogado, eu seria policial. Eu também tinha uma vocação para a polícia militar. Ok, então, José Carlos Teixeira, advogado e presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Benedita Fernandes, é o nosso entrevistado de hoje do programa Identidade Pública. Nós faremos um breve intervalo e voltamos já. A cocaína dificilmente vicia. E além de tudo, eu só cheiro socialmente. Essa droga não me controla. Eu sei que eu sou muito mais forte que a cocaína. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. E, além de tudo, eu paro quando eu quiser, não tem erro. A cocaína não mata. A cocaína é uma mentira. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje recebe o advogado e presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Benedita Fernandes, José Carlos Teixeira. José Carlos Teixeira, terminamos o bloco anterior falando mais da sua vida pessoal e da sua família. Vamos começar esse segundo bloco tratando das atividades sociais e voluntárias que você desenvolve aqui na cidade, mais especificamente no Hospital Benedita Fernandes. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua atuação lá hoje. Olha, foi também uma alegria muito grande poder estar servindo o Hospital Benedita Fernandes da forma que aconteceu, né? Nós não tínhamos planos nenhum, embora sempre procuramos, através das outras entidades que já participavam de rota e maçonaria, fazer algum trabalho social. Mas como dirigente, nós nunca tivemos assim, não era o objetivo, né? E o hospital, há 15 anos atrás, 16 anos, passava por uma dificuldade muito grande, estava prestes a ser fechado, e a gente foi convidado para participar de um grupo para ver o que poderia ser feito para que o hospital não fechasse as suas portas. E aconteceu mais ou menos assim, né? Que é bem conhecido essa história, todo mundo está numa conversa e alguém fala, olha, quem
se candidatar, dá um passo à frente, né? E as pessoas deram um passo para trás, eu acho que eu não percebi, eu estava na frente. Sim. Foi assim que eu me tornei presidente do hospital. E aí a gente começou um trabalho, a sociedade de Araçatuba e região compreendeu a necessidade do hospital. Também aí vem a parte política, nós devemos sempre ressaltar a participação efetiva de todos os políticos na ocasião para que o hospital não fechasse as suas portas, cada um dentro daquilo que podia ser feito. E com isso nós estamos lá há 16 anos já, né? O hospital hoje tem as suas contas todas saneadas, não temos débitos de forma nenhuma, atendemos toda a região, aí 150 pacientes, um serviço novo já iniciado agora há um mês, que é o CAPS, né, para atender álcool e droga, um serviço novo na região, também capitaneado por nós do hospital. E para a gente é uma alegria estar podendo servir, né, porque a gente recebe tanta coisa de Deus aí, até não sei se sou merecedor de tanto, então acho que é um pouquinho que eu estou fazendo, é um pouquinho. O José, qual que é o principal público atendido pelo Hospital Benedita Fernandes? Olha, o Hospital Benedita Fernandes, ele tem a sua capacitação voltada para atender o doente mental, o dependente químico, né, que é o alcoólatra e o usuário de droga. Então, nós hoje capacitamos a nossa equipe toda para essas três circunstâncias aí que, infelizmente, principalmente o usuário de droga, né, é uma constante. O jovem aí isso tem feito com que o número de paciente maior hoje no hospital seja mais o dependente químico e o usuário de droga. E quais que são as principais dificuldades em se estar lidando com este público hoje? É muito grande, porque quando o dependente químico, o alcoólatra, vamos chamar assim, eu acho que ele é uma pessoa mais fácil e mais consciente do problema dele. Já o usuário de droga, não. O jovem, né, ele é uma pessoa difícil de se lidar, né? Ele não aceita, às vezes, o tratamento. Quando ele chega no hospital, ele já fez uma devassa na família, a família já não está suportando mais, não está conseguindo, aí vai para o hospital. E lá também é muito dificultoso para a gente. Ele foge do hospital, ele quebra muito, ele desrespeita os profissionais. Então é um paciente realmente difícil de cuidar dele. Mas estamos aí dentro do que a gente pode fazer, os nossos profissionais, tentando ajudar essas pessoas. A maçonaria também é uma outra área onde você já atua aqui em Araçatuba com um trabalho voluntário há vários anos. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito dessas atividades que são desenvolvidas. Então, a maçonaria tem por princípio fazer alguma coisa para a comunidade, mas sem aquela intenção de estar divulgando, né? Nós fazemos e você pode ter certeza que todas as entidades aqui de Araçatuba tem lá um dedinho, alguém da maçonaria envolvido, né? Podemos citar aqui, que é bem conhecido, além do Hospital Benedita Fernandes, Santa Casa, quase toda a sua diretoria é composto de membros da maçonaria e do Rotary. Sim. O Rotary já tem um outro enfoque, né? Ele realmente, o que ele faz na comunidade, ele divulga. Aí porque várias pessoas da maçonaria também estão no Rotary. Hoje, se você for olhar os membros do Rotary... Que, por sinal, é uma outra entidade onde você também é bastante atuante. Então, e a gente procurou aliar essas duas coisas, né? Aquela que faz de uma forma bem discreta, né? Que, por princípio, não tem que dizer que é a maçonaria que está fazendo. E o Rotary já tem o princípio realmente de divulgar, de trabalhar na comunidade, divulgando que é o Rotary que está fazendo. Então, isso tudo vem somar e facilita esse trabalho da gente, né? Porque você, com essa estrutura toda, essas pessoas que participam, tudo isso facilitou. Quem ganha com isso é as entidades que são administradas ou gerenciadas por membros dessas instituições que eu participo aí. Qual é a contribuição que você acha que isso trouxe para a sua vida, de estar participando dessas entidades? Olha, a gente não consegue mensurar isso aí, porque é muito grande, porque ela atua também na família, sobretudo na família, né? A maçonaria
ela é muito rigorosa com as pessoas em relação à família. Então ela está sempre te orientando para você ser um bom chefe de família, atuar na comunidade, na sociedade de forma a oferecer para as outras pessoas exemplos, né? E o Rotary é a mesma forma, né? O Rotary também ele atua na comunidade, nós chamamos os rotarianos de companheiros, né? Porque a gente está sempre junto, você tem atividade, além das reuniões, constantemente. Nós procuramos, além de conhecer os membros, a família também, né? Então você encontra aí na rua aí os filhos de rotarianos, filhos de maçom, e você está sempre um ajudando o outro nesse aspecto também. Existe um respeito muito grande dos nossos filhos em relação aos membros que participam dessas instituições. Você também ocupa o cargo de diretor jurídico da Associação Cultural Afro-Brasileira aqui em Araçatuba. Qual que é a atividade, os trabalhos que essa associação, que essa entidade desenvolve aqui no município? Então, a Associação Cultural, é um grupo pequeno, é muito difícil arregimentar as pessoas para participar da comunidade negra. Então, nós temos um grupo pequeno aí, estamos procurando sustentar a existência da associação e nós participamos aí quando é possível de carnaval, na época aí em novembro, né, que é quando a gente tem várias comemorações sobre a negritude, a gente procura estar participando de forma a abrir horizonte para esses nossos irmãos, né? Negra, de consciência negra, né? Qual a intenção, nós que somos assim, mais veteranos na associação? É dizer para o nosso irmão aí, o negro, olha, a sociedade existe aí o preconceito, nós sabemos, isso não vai acabar, mas nós estamos dizendo para eles, olha, tem um espaço aí, vamos procurar esse espaço que se um conseguiu, o outro também pode conseguir. Então precisa a comunidade negra, as pessoas, deixar de ficar só reclamando, né? Ah, porque eu não vou ali, porque lá não pode entrar o negro, lá o negro não é aceito. Tem espaço, sim. Ele tem que... É um pouco mais difícil, porque você tem que buscar esse espaço e dizer, ó, eu estou aqui porque eu tenho condição de pertencer. Hoje você acha que está tendo um avanço em relação a isso na sociedade, em relação à aceitação do negro no mercado de trabalho e em outras áreas de atividade? Olha, eu diria que não é bem aceitação, é conquista. A porta não está se abrindo sozinha, não. O negro está conseguindo por mérito, né? Porque o espaço existe lá, mas ele tem que se mostrar numa condição igual ou até superior para conseguir esse mesmo espaço. A sociedade ela é um pouco que chamamos aí do preconceito velado. Não, eu não tenho preconceito. Ah, mas se eventualmente a filha começar a namorar um negro, aí, olha, não dá para, vamos mudar de cidade aí, porque... Então, acaba escapando por esse lado aí. É uma pena, né? Mas cada um tem o direito de pensar como quer, né? Sim. Agora, tratando um pouco especificamente sobre Araçatuba hoje em dia, você acha que onde estão os caminhos para a cidade avançar mais, rumo ao desenvolvimento? Eu acho que o Araçatubense tem que ser mais bairrista, você entendeu? A gente ouve muito aí que as pessoas de poder aquisitivo maior aí até evita de usar o nosso comércio. Vai fazer suas compras, suas coisas, vai para São Paulo, Rio Preto. Então, se nós não tivermos bairrismo, depois ficam reclamando, né? Ah, Araçatuba não vai, mas o que cada um está fazendo? Então, acho que é a população. Acho que as pessoas que elegeram Araçatuba para morar, para criar seus filhos, tem que pensar nisso. Se ele quiser que a cidade melhore, ele tem que participar, em todos os sentidos. E começa a participação, no meu modo de ver, prestigiando as pessoas daqui. De uma forma ou de outra, ele tem meio de prestigiar um pouco mais. Então eu sinto esse distanciamento, entendeu? Você vê aí
Nosso carnaval, que eu disse que no passado era um carnaval bastante rico, participativo da sociedade. Hoje nós temos um carnaval aí que ele é feito aí para as comunidades mais carentes, e o nosso pessoal está indo lá para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Então acho que precisa, se quer falar bem de Araçatuba, uma valorização maior, tem que valorizar, se comprometer com a cidade. Tem muita gente que pode fazer mais do que está fazendo. Sim. Em relação aos acontecimentos políticos da cidade, você costuma acompanhá-los? Olha, política, quem não tem o dom de ser político tem que tomar muito cuidado para falar de política, né? Então eu gosto de política social, política partidária, eu já tive N oportunidades, confesso que não tive a coragem de entrar, porque a gente participa um pouco próximo e a gente vê que essa fala do político de você dar um milho para ganhar 1 milhão, eu não consigo ainda comungar dos meus princípios disso daí, né? De você ter que, para passar um projeto seu bom, você tem que votar no ruim do outro, né? Sim. Então, acho que não estou preparado para esse tipo de situação. Sim. Acho que a Araçatuba vem melhorando, as pessoas estão compromissadas com a cidade, e isso depende do povo. O povo tem que, na hora de votar, escolher bem as pessoas que vão conduzir os destinos da nossa cidade, para também depois não reclamar. Eu gosto de votar por cesta básica, por emprego temporário, isso é a cidade que vai sofrer. José Carlos, nós estamos nos aproximando do final do programa. Gostaria que você fizesse algumas considerações finais sobre a sua participação. Eu quero parabenizar vocês, né? Cumprimentar, agradecer. Eu me sinto muito envaidecido por ter recebido o convite. Eu acho que tem centenas de pessoas aí na cidade aí que teria condições melhores que eu para estar aqui. Então eu quero agradecer mesmo a você, a direção. Eu não sei qual é o sistema de vocês aí para escolha, quem foi que indicou, mas fica o meu agradecimento aqui, meu compromisso de sempre estar presente aí nas coisas da cidade, porque é o que eu tenho, minha família é daqui, Araçatuba, então eu tenho que prestigiar e dar tudo de mim para a cidade. Ok, então eu agradeço mais uma vez pela sua atenção. A você de casa que nos acompanhou, mais uma vez obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa Identidade Pública.